Boa tarde, conselheiros. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Araçatuba. Hoje é o dia 28 de setembro de 2021 e nós damos início à nossa Assembleia Ordinária. Eu sou Fernanda Brunhara, segunda secretária, e passo a palavra para o nosso presidente, Wallace. Boa tarde a todos, boa tarde aos membros e conselheiros. Pessoal, nós temos feito essas nossas reuniões por live e depois, mais no estender da nossa reunião, eu vou fazer uma votação daqueles que preferem que essa reunião seja uma participação nossa em loco, ou seja, que a gente faça uma reunião de outra forma, que até então a gente não fez. Mas isso eu vou deixar mais para frente. Nesse momento, eu fiz um convite ao Fábio. Fábio é um engenheiro agrônomo, é um dos nossos diretores da Associação de Engenharia. Ele é o nosso também presidente da CAF, do Conselho de Inspetores de Araçatuba, e presidente do CIRAM. De uma forma muito bacana e cordial, ele vamos dizer assim, se dispôs o seu tempo para que fizesse uma apresentação desse projeto, né, no qual ele vai fazer agora uma explanação para nós, para que todos nós tenhamos conhecimentos disso. Gostaríamos que tivesse mais participantes, mas também sabemos que, devido ao horário em que a gente faz essa reunião, fica um pouco mais difícil. Eu passo a palavra para o Fábio, fique à vontade, Fábio. Pode fazer sua apresentação. Boa tarde a todos. Muitos aqui a gente já conhece, né? Celso, Flávio, e nós estamos como presidente do sindicato do CIRAM, Sindicato da Alta Noroeste. O ano que vem a gente completa 75 anos de existência, então o CIRAM, muitos dos senhores conhecem por causa da exposição, mas o CIRAM é muito mais do que isso. Hoje o CIRAM é um sindicato que presta um serviço muito grande ao pequeno e médio produtor. Hoje nós temos 75% dos nossos associados são produtores de pequeno e médio porte, né? E 25% de grande porte. Então, como muitos acham que é um sindicato de grandes produtores. Não, nós temos a maioria dos nossos associados são pequeno e médio produtor. E com isso a gente também fez nós somos hoje, com parceria com o Sebrae, com o Senar e Sebrae, hoje o CIRAM é o sindicato que mais faz cursos para a orientação do produtor rural. Então, no ano passado nós fizemos mais de 340 cursos, e desde um plantio de orquídea até mesmo manusear aquelas colheitadeiras de cana e tudo mais. Mas o que o Wallace me chamou aqui para conversar, para bater um papo com vocês, foi a respeito do projeto das fontes à foz. É um projeto do qual foi idealizado para recuperação ambiental de todas as bacias hidrográficas do município de Araçatuba. O CIRAM deu de presente isso à cidade, não teve custo nenhum ao município. E a primeira fase desse projeto é o Córrego dos Espanhóis, no qual foram levantados todas as propriedades que estão no curso do Córrego dos Espanhóis, e nós fomos atrás dessas propriedades e fizemos um levantamento. Esse levantamento trouxe que nós precisaríamos fazer uma recuperação dentro das áreas de APP, de todas as áreas de preservação permanente do córrego e dos afluentes que jogam nesse córrego. Nós chegamos a um levantamento que nós precisávamos fazer uma recuperação ambiental de 156 hectares, 158, na verdade, 158 hectares. E nós fomos atrás de parceiros para que a gente viabilizasse economicamente e não dependesse do poder público.
Então, nós fomos atrás da AES Tietê, que incorporou a CESP, e ela já doou 100% das mudas, com mais de 300 mil mudas para esse projeto. Nós estamos atrás de outros parceiros, para quê? Para que a gente viabilize agora a parte operacional. Então, a parte operacional, desses 158 mil hectares, se a gente reunir todos os valores que nós necessitamos, só para o Córrego dos Espanhóis, seria um investimento acima de 3 bilhões de reais. Então, é um investimento significativo, mas nós estamos tentando viabilizar de uma outra maneira. Nós estamos fazendo um estudo, nós vamos dar um pontapé inicial, agora nesse período da chuva, que se Deus quiser chegue o mais rápido possível, que está muito difícil para a gente essa seca, esse déficit hídrico. Acreditamos que vamos plantar dar o pontapé inicial agora no meados de outubro, início de novembro, fazendo um plantio em torno de 5 hectares, ou seja, seria o pontapé inicial, no qual, para esses 5 hectares, nós já estamos com as mudas doadas e já estamos com a verba para este início. Um outro dado interessante que nós estamos tentando viabilizar é o seguinte: nós somos uma cidade que tem 200 mil habitantes, né? Nós acreditamos que o projeto total, nós vamos precisar em torno de 2 milhões de muda, né? Então, se a gente pega, cada habitante adota 10 mudas ou 10 plantas, nós conseguiríamos viabilizar sem ter dinheiro do poder público, sem ter dinheiro de fora. Então, pode ser qualquer tipo de governo que entre, a gente não pararia com este projeto. Eu digo o seguinte: para o projeto como um todo, essas 2 milhões de muda seriam para todas as bacias hidrográficas do município de Araçatuba. Quando nós apresentamos esse projeto para o secretário do Meio Ambiente, há uns 6 meses atrás, esse projeto, também preciso dizer, esse projeto está aí sendo desenvolvido há mais de 1 ano e meio, 2 anos, mas logo veio a pandemia, como tudo, deu uma paralisada, é um pouco mais difícil da gente viabilizar. Mas quando nós apresentamos para o secretário do Meio Ambiente, ele falou: olha, Fábio, se você conseguir viabilizar um projeto como esse, você vai fazer, que eu citei que seria o maior do Estado. Ele falou: olha, não vai ser o maior do Estado, vai ser o maior do país e talvez o único no mundo. Então, qual que é o intuito disso tudo? Tentar fazer com que tenha a participação da população nesse projeto, como cada muda adotada por um cidadão, essa muda é georreferenciada. Então, vamos dizer o seguinte: o Celso Gato adotou 10 mudas, tá? Então, a 1101, 1102, até 1110 é a do Celso Gato. E ali tem um IP roxo, um IP amarelo. Aí eles vão saber, ele vai contar a história. Olha, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, vem aqui. Eu vou contar, vou mostrar para vocês que em 2000 e pouco teve um projeto assim, e iniciou-se o plantio dessa mata ciliar aqui, dessa recuperação de APP, e nós da família Gato participamos disso. Então, a gente vê como um apelo do que é uma coisa participativa da população local e, lógico, das empresas, que muitos podem questionar: mas, Fábio, mas e quem não adotar? Mas empresa que possa, qualquer empresa que a gente conversou, falou: olha, eu quero 1000, eu quero 100, e aí vai compensando uma às outras, né? Então, o projeto é um projeto que nós estamos querendo até implementar tecnologia e através do georreferenciamento, e até deram uma ideia dentro da prefeitura, por que não colocar um QR Code, e aí você fala: olha só, aonde que vai ser, aonde que está a 1101, que é do Celso Gato, aonde está a 5000 e não sei o que é do Wallace, e assim por diante. Eu só estou citando as pessoas aqui que a gente
está vendo aqui na live, né? Então, esse é um projeto que precisava sair do papel. Então, algumas empresas, uma delas é a empresa minha particular, através também de alguns colaboradores, como o seu Agnaldo Gotardi, como o Sérgio Pauliello, que também doaram um pouco disso, então um com trator, outro com a parte de irrigação, e as empresas que vão tocar isso daí. Então, o pontapé inicial se dará até o final do ano. E depois a gente vai viabilizar, nós já conversamos com o Sebrae também, com a Silvia, para a gente catalogar e colocar tudo isso em prática. Então, essas 5.000 mudas que nós vamos implementar, elas já vão estar todas georreferenciadas e todas com identificado qual é a espécie. E aí nós vamos tornar viável isso para sempre. Então, toda etapa de plantio, nós vamos georreferenciar, certificar, nominar. Então, vai ser uma coisa muito, muito séria. E reposição de muda, uma muda que não cresce, a outra muda que não desenvolve, nós temos todo um processo de reposição, que vão fazer a reposição com a mesma espécie. Então, é um projeto, eu falo que demorou um pouco por causa dessa pandemia, mas eu acho que é um projeto que vai trazer muita coisa para o município. Eu gosto de citar o seguinte, nós podemos estar criando aqui um turismo ambiental, um turismo ecológico, alguma coisa nesse sentido. Já pensou ali na frente a gente começar a fazer trilhas e vamos conhecer a Bacia do Espanhol, a Bacia do Santa Fé, a Bacia do Baguaçu, e aí vão criando N situações. E, em contrapartida, se você vai chamar uma empresa para ficar dentro de Araçatuba, falar, olha, nós temos um município que tem todas as APPs recuperadas. Nós temos um município que se preocupa com tratamento de esgoto quase 100%, com a sua bacia hidrográfica toda recuperada. Então, nós teríamos um diferencial como atrativo para essas empresas. Eu não sei, Wallace, eu fiz uma apresentação muito sucinta, mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, nós estamos à vontade aí para esclarecê-las. Pessoal, eu de antemão agradeço muito o Flávio, foi muito gentil nos ceder seu tempo para poder dar essa explanação para nós. E o projeto no qual ele está citando está até no nosso grupo, né? E fica aí aberto para alguém fazer alguma pergunta ao Fábio, questioná-lo, ou então alguma informação que queira fazer. Por favor, façam isso se assim acharem necessário. Alguém quer falar alguma coisa, por favor? O Lucas também já está já entrou aí na live. Olha lá, o Flávio está falando. Por favor, Flávio. Olá, Fábio. Sempre um prazer te ver. Pessoa muito querida pela gente, um homem valioso, brilhante. Eu queria saber, meu querido, como que a sociedade, do modo geral, né, pode participar desse projeto, ou apoiando financeiramente, se é o caso, ou até mesmo em termos de mão de obra, divulgação, prestar o serviço. Como que a gente pode apoiar esse projeto e participar junto, meu querido? Flávio, bom te ver também. Estamos sumidos, né? Precisamos nos encontrar novamente. Mas vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, Flávio. Nós vamos fazer esse lançamento agora até o final do ano e nós vamos, junto com o Sebrae, viabilizar isso daí. Nós já temos um valor, tá? Vamos falar alguma coisa assim. Para cada muda adotada, a população faria uma doação ou uma adoção de R$25. Então, vamos falar, 10 mudas, R$250. Daí, a maioria das pessoas, o Flávio, isso ainda não está redondo, mas é só para te dar um parâmetro de números, tá? Aí a pessoa vai chegar e falar assim, mas R$25 por ano? Não, é R$25
para todo o período. Então, nós estamos falando que você fez a adoção dessa muda, você fez a adoção dessa árvore, você pagou 25, você contribuiu com R$ 25 por muda, você tem essa muda para o resto da vida. Por quê? É o custo de cada muda, tá? É em torno disso. Ela varia aí de 20 a 30 reais, nós estamos falando de R$ 25, que seria o custo de plantio, o custo de manutenção, até que ela chegue num porte e ela tenha a sua vida assim, que não precise de maiores cuidados. É lógico, sempre vai ter que ter cuidado com formiga, com invasão de plantas, mas a gente já o seu custo fica bem menor. Compreendi. Então é assim, eu faço uma doação, mas quem dá a destinação dessa árvore são vocês mesmos, é isso? Isso, e a gente está querendo que o Ciran, por ser um sindicato patronal e não ter o vínculo político com nenhum partido político, nós estamos querendo dar o quê? E também tem uma transparência, Flávio, é muito importante isso, que seria o seguinte, nós estamos querendo viabilizar uma plataforma no qual qualquer pessoa pode ir lá e falar, olha, nós já tiveram tantas doações, já foi investido tanto, tem tanto em caixa. Transparência total. Ninguém quer ganhar dinheiro com isso. A gente quer viabilizar. E uma outra coisa importante que eu esqueci de falar, deste córrego, dessa primeira fase do córrego dos espanhóis, nós já temos cerca de 75% de anuência dos proprietários. Ou seja, eles já anuíram para a gente ir lá e poder implantar estas mudas. Perfeito, Fábio. Obrigado pela explicação, viu? Mais uma vez, parabéns para você e parabéns para o Ciran. Obrigado, Flávio. Um grande abraço, viu? Parece que o Celso ia fazer uma pergunta. Boa tarde a todos. Estão escutando bem? Sim. Ah, legal. Boa tarde, Fábio. Mais uma vez, prazer em revê-lo aí. Eu já conheço o programa, né? Há algum tempo atrás aí, a gente andou conversando sobre o programa. É um programa fantástico. Eu acho que vem acontecendo, eu não sou especialista, mas eu acho que vem acontecendo com o nosso clima aí, o ano passado, esse ano, 2015, com aquela falta de água, falta de árvores, né? A falta de água por falta de árvores. E eu acho que esse programa a gente pode ter referência, realmente uma referência mundial. Parabéns aí, Fábio, parabéns ao Cirão, o trabalho é fantástico. E eu queria já comprar as 10 primeiras árvores aí, fazer a doação da família Gata, aí, a compra, a doação das 10 primeiras árvores. Ô, Celso, obrigado. Eu te digo o seguinte, você sabe, eu já contei essa história para você, eu já contei como que nós vamos tentar viabilizar essa parte econômica e você, desde o início, você já se prontificou. Mas uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar é que a gente fica muito preocupado com a Amazônia. Temos que nos preocupar, sim, com a Amazônia. Mas eu acho que nós temos alguma coisa aqui dentro do quintal de casa que a gente pode fazer algo mais, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. A gente tem essa consciência ambiental e a gente quer manter, mesmo a gente saindo aqui da presidência do Ciran, que a gente entrega agora no final deste ano, né? Nós terminamos a nossa missão como presidente, mas pelo menos o próximo presidente já está com esse projeto também super debaixo do braço mesmo, sabe? Porque sabe da importância desse projeto, a importância que é tanto para o meio ambiente como para a cidade de Araçatuba, e nós vamos ser um diferencial aí do estado, quem dirá até do mundo aí, né? Eu acho que se a gente pegasse, se a população comprar a ideia, eu tenho certeza que a gente consegue viabilizar isso nos próximos 5 anos. Alguém mais tem alguma pergunta para o Fábio? Rodrigo, pois não, Rodrigo, fique à vontade. Rodrigo está sem som. Desculpa. Boa tarde, pessoal, novamente. Fábio, especialmente para o Fábio que apresentou o projeto.
O pessoal encaminhou para a gente o texto desse projeto, o PDF. Eu tive a oportunidade de dar uma estudada. Eu gostaria de começar dizendo parabéns, é realmente uma coisa inovadora, assim, tem um potencial gigantesco, né? Era isso que a Araçatuba estava precisando, né? É esse o caminho. No estado de São Paulo, a nossa bacia hidrográfica Baixo Tietê é a mais careca do estado em questão de vegetação nativa remanescente, né? E em Araçatuba é uma das cidades que tem um território com menos mata de todas as cidades do estado de São Paulo. Não é que tem menos, mas é uma das que tem menos. Então, esse projeto aí vem, assim, com potencial enorme. Parabéns. E eu, lendo lá o projeto, eu fiquei com algumas dúvidas, até procurei conversar com os outros conselheiros, mas eles ainda não tinham tido tempo de dar uma analisada melhor. Fábio, lá diz que esse projeto é da prefeitura, né? Com parceria com o CIRAM e com os proprietários rurais. Lá também diz que vai ser usado esses reflorestamentos até que a prefeitura quite seus passivos ambientais com o CETESB. Esses reflorestamentos eles vão servir para quitar esses passivos ambientais, ou seja, a prefeitura vai investir dinheiro nisso também, de responsabilidade dela, né? É o que eu entendi lá, não sei se isso está correto, o senhor vai me explicar melhor. E aí, nesse sentido, a gente sabendo que o Baguaçu é o principal manancial nosso, e que, de acordo com o estudo que foi feito pelo FEIDRO, né, 99% das nascentes dele estão degradadas ou perturbadas, só 1% estão preservadas, né? E teve racionamento de água ano passado, e esse ano tem uma ameaça ainda de acontecer esse racionamento novamente. Por que direcionar primeiro para a bacia esses 3,5 milhões aproximadamente de reais, que vai custar esse reflorestamento para a bacia dos espanhóis, que não é o manancial da cidade, né? E não para o Baguaçu, que é o principal manancial. Então, vamos lá. Então, Rodrigo, eu preciso explicar que tem algumas coisas da legislação que estão nesse projeto que já não estão atualizadas, porque, como eu disse, esse projeto já faz quase 3 anos, né, que foi escrito, e de 1 ano e meio para cá que nós colocamos. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: ele vai servir também para pagamento de passivo ambiental. O que a gente está querendo é não envolver o dinheiro público. A princípio, nós estávamos querendo tentar viabilizar através de multas do Ministério Público e assim por diante. Mas nós estamos tentando fazer uma coisa menos burocrática. Para quê? Para que o projeto caminhe um pouco mais rápido. Então, eu estou te falando em relação às verbas de implantação. Tá? Nós estamos tentando viabilizar um caminho para que, pelo menos no início, nós não precisemos dessas verbas. O segundo fato é o seguinte: o Córrego dos Espanhóis foi escolhido para ser o projeto piloto, porque ele está acima da captação da água do rio Tietê, tá certo? Então, nós estamos querendo dar uma condição de água melhor, e ele tem um volume menor de áreas de APP. Tá? Então, como é um projeto piloto, nós estamos querendo tentar formar um modelo para depois se ampliar. Porque o Baguaçu ele teria um volume muito maior de áreas desnudas, áreas sem vegetação nativa. E por ser um projeto piloto, a gente achou por bem fazer esse nos Espanhóis, e você vê que são 158 hectares, só no Baguaçu deve ser mais de 600 hectares de área a ser recuperada, entendeu? Então, foram esses fatores que nós optamos em fazer. Só que, como é projeto piloto, a intenção é fazer o projeto como um todo, em todas as bacias. Complementando, teve as jornadas, eu levei para a jornada lá representando essas ações do CIRAM também. Eu comentei lá no espaço muito curto, mas eu consegui comentar essas ações do CIRAM,
E também o estudo que a Samar está fazendo da bacia hidrográfica do Baguaçu, né? Eu levei lá para o pessoal esses desafios e que o Ciran e a Samar estão fazendo um papel aí muito interessante de reflorestamento, né? E também no Comitê da Bacia, a gente sempre leva essa necessidade de dar prioridade para os reflorestamentos ali, principalmente do Baguaçu, né? Aí, a minha dúvida ali em relação ao Córrego dos Penhóis é que, embora ele desague acima da captação de água do Tietê, da Samar, para abastecimento público, né? Ele deságua mais de 5 quilômetros acima, né? Então, essa água dele se dilui no lago e, na verdade, ele não vai ter influência nenhuma na qualidade da água captada, né? Ali. E o que eu fiquei mais preocupado, assim, Fábio, a gente é conselheiro do meio ambiente, né? Então, nós temos uma responsabilidade também de, às vezes, fazer o papel do advogado do diabo, né? E eu fiquei preocupado que, como tem verba pública, ali, pelo menos no que está escrito, né, que, como o senhor disse, já está um pouco defasado, talvez, seria direcionado para essas passivas ambientais municipais para essas áreas, né? E aí precisa de ter o controle social, né? Esse projeto foi gestado, desenvolvido sem passar pelo CONDEMA, né? E na hora da gente direcionar uma verba dessa que vai para reflorestamento, claro, é lógico, até o senhor mesmo citou, que o prioritário seria o Baguaçu, né? Pela situação de insegurança hídrica e qualidade da água que ele vem apresentando, né? Com muito sedimentos, né? Até com traços de agrotóxicos, de alguns agrotóxicos, né? E a mata ciliar ela serve bastante para também proteger essa contaminação por agrotóxicos, né? Ela é uma barreira a mais, né? Então, só essa questão, eu acredito que, como conselheiro assim, né? A gente tem que ficar muito atento para o que for compensação do município ser pago na bacia do Baguaçu, né? E claro, o que é particular, o que é privado, isso aí não é só junção de fatores, né? De apoio, de ações. Não cabe ao poder público, o CONDEMA é um órgão público, né? Dá palpite muito no que o setor privado faz, né? Mas quando é o público, a gente precisa seguir algumas regras, né? Nesse sentido, algumas diretrizes. E a diretriz seria para o Ribeirão Baguaçu, das compensações ambientais do município, nesse sentido, né? Não, veja bem, eu acho que o papel é esse mesmo, e o advogado do diabo é bom para a gente poder pensar um pouco mais sobre isso, né? O que eu vejo é o seguinte, como eu lhe disse, é um projeto piloto para a gente ver se a gente consegue viabilizar. Segundo, é o seguinte, se você tem uma área já reflorestada, eu vejo que você teria um banco de árvore, um banco de verde, você está entendendo? Até para outros projetos. Eu sei que tudo isso tem que passar pelo CONDEMA. Nós não estamos falando o seguinte, olha, esse projeto vai ser só para a compensação, ou se for para a compensação, tem que passar por todos os trâmites. Por isso que eu falo a você o seguinte, nós tentamos evitar o dinheiro público justamente por causa disso. Porque tem todo um trâmite para liberar esse dinheiro. Se a gente conseguir viabilizar com verbas privadas e você começa a fazer o bem para o meio ambiente, você já está agregando alguma coisa. Se for para a compensação de passivos ambientais da prefeitura, está certo que tem que ter toda uma aprovação. Não seria, nós não estaríamos fazendo nada sem uma aprovação, porque primeiro que não libera, não tem nem como fazer uma liberação sem a aprovação do CONDEMA, se for verba do FEIDRO, tem que passar pela comissão, pela Assembleia e tudo mais, entendeu? É que esse foi um início. A gente não quis começar com o Baguaçu pelo tamanho. Então, a gente quer ter um começo, meio e fim daquela microbacia, e depois, daquela hidrografia. Aí depois a gente ia para frente, assim, entendeu? Bom, desculpa aí intervir um pouquinho na conversa. Eu entendo perfeitamente a colocação do Rodrigo e principalmente a do Fábio. E vejo o seguinte, né? A gente muitas vezes fica se perguntando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e nada sai do papel.
Então, é muito bacana essa história e a forma qual penso eu que o Fábio está apresentando, exatamente porque a gente se esbarra muito na burocracia. Aí eu que também venho do setor privado, acho que muitas vezes a gente fala muito e faz pouco. Então, eu fico muito irritado com certas situações burocráticas em que a gente, que é do setor privado, convive muito com isso. Mas entendo perfeitamente a preocupação do Rodrigo e as suas colocações são pertinentes. Mas vem encaixar a colocação do Fábio na proposta para que algo seja feito e não fique simplesmente parado no papel. Agradeço a sua participação, Fábio. E, Rodrigo, se quiser fazer algum outro comentário, alguém mais, para que eu possa liberar o Fábio, porque ele tem outros afazeres. Então, eu queria já verificar se alguém mais tem alguma colocação a ser feita, senão eu já ia poder deixar o Fábio mais à vontade. Não, tranquilo, acho que a gente conseguiu conversar de uma forma muito boa, né? A burocracia ela é justamente para ter a impessoalidade, né? Para não favorecer particulares em detrimento do interesse público, né? Então, infelizmente, o setor público ele tem esses pesos e contrapesos, né? Então, a gente tem que ficar atento a eles também. Mas muito obrigado. Parabéns novamente pelo projeto. Com certeza a Aga Brasil também vai contribuir aí com a compra de algumas mudas. Não, eu agradeço a todos, se não tiver nenhuma pergunta mais. E uma coisa, o Wallace, que a gente está tentando fazer é realmente tirar do papel, porque quando você chega e consegue demonstrar que, olha, existe um projeto viável, existe uma coisa séria, está aqui, não é só no papel, está sendo executado. Essa é a nossa aflição, você entendeu? De tirar do papel. Eu entendo a preocupação do Rodrigo, mas é que a gente não queria mexer com o Baguaçu por enquanto, porque o volume é muito grande. Então, você começar muito grande, talvez você se frustre. Então, esse é o primeiro passo. Acho que a gente vai ter mais 4 fases, entendeu? O Córrego dos Espanhóis, depois mais 3 fases, ou mais 4 fases. Aí vai depender um pouco do engajamento da sociedade e o que a gente vai conseguir de viabilizar também, porque a doação para este projeto da AES Tietê foi feita para o Córrego dos Espanhóis, são 300 mil mudas, em torno disso, tá? E depois a gente vai ter que buscar outros viveiros, outras empresas para essas doações, para a gente viabilizar o projeto. Legal, Fábio. Em relação ao Baguaçu, dá para separar em fases, né? Que nem tem o córrego do Eliseu, tem o córrego da Água Limpa, né? Que são áreas rurais, de bairros rurais tradicionais da cidade. Então também dá para já direcionar, mesmo ele compartimentado, assim, né? E por fases. Eu acho que seria uma boa aí também quando for ter as compensações municipais, ter direcionado sempre para o Baguaçu, né? Mas é isso aí, parabéns. Eu acho que é por aí mesmo, Rodrigo. E o que eu gosto até é de provocar, né? Vamos provocar a gente para pensar mais, vamos cair para dentro também do projeto, vamos dar ideias para a gente viabilizar esse projeto, tá bom? Eu agradeço a todos, uma boa tarde. Mais uma vez, Wallace, obrigado aí pela participação. Acho muito importante que numa reunião como essa a gente discutir realmente meio ambiente, tá? Eu acho que isso é muito importante. A gente discutir o que a gente pode fazer a diferença aí, tá bom? Fábio, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração e pela intervenção do Rodrigo, do Celso, não sei mais, me desculpe. Bacana. E você está de antemão já convidado para próximas reuniões, caso você tenha algum assunto a nos acrescentar. Fique à vontade, Fábio. Tá joia. Não, daí eu vou fazer o seguinte, quando a gente concretizar e pôr as mudinhas no chão, eu vou mandar para vocês e depois a gente divulga isso, porque eu acho que isso é importante. E quem fez a outra pergunta, Wallace, foi o Flávio, tá? O Flávio Lamônica, isso. Desculpe, Flávio. Então tá joia, gente. Muito obrigado, boa tarde a todos e boa reunião, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rodrigo, fica aí, cara, para a próxima investimento deles aí, eu vou te envolver nisso aí. Você é um cara que vem de encontro a isso aí. Estou dentro. Fazer mapeamento.
Vamos dentro, fazer mapeamento, mutirão de plantio, de educação ambiental, a gente adora essa parte. Fica tranquilo. Vamos dizer assim, foi plantada a sementinha aí e a gente vai ter erros e acertos, e nessa situação você já fez algumas colocações importantes. E o próprio Fábio, com isso, não vai deixar passar em branco. Alguma coisa a gente poderá acrescentar, ou muitas coisas, né? Pessoal, eu queria aproveitar também que nessa nossa reunião eu convidei o Lucas Grotter, ele está aí. Eu queria que ele falasse alguma coisa para nós e pudesse participar dessa reunião agora conosco. E, enfim, é uma reunião bastante clara, objetiva, transparente, e cada um de nós fazendo suas colocações. Eu passo a palavra agora para o Lucas. Fique à vontade, Lucas. Boa tarde. Oi, boa tarde, Wallace. Boa tarde a todos. Muito legal participar aqui da reunião. Gostei muito da apresentação do Fabião. A gente vem conversando com isso aí desde a gestação. E é muito importante, né, o vínculo dos sindicatos, da sociedade civil organizada nesse tipo de movimento. Na verdade, quando eu percebi que ele iria desenvolver esse projeto em cima dessas demandas tão emergenciais, né, eu já percebi que ele estava sendo um presidente diferente do que foram os outros. Eu não tenho nada contra, mas ele trouxe uma proposta emergencial, uma forma, né, de tentar correr na proposta emergencial em cima disso, e é um posicionamento exclusivo. Eu não conheço outro sindicato rural que teve essa ideia desse nível aí. Então, a ideia é muito boa. E a ideia de envolver o sindicato, eu lembro que quando eu fui até ele para conversar sobre esse tipo de necessidade de recomposição, tanto da mata original quanto da restauração ecológica, eu percebi que ele tinha uma coisa que a prefeitura não tem, né? Ele tem um contato com empreendedores particulares e de diversas posições do estado, não apenas de Araçatuba, mas da região. Então, se viesse, porventura, de um sindicato rural como esse, teria uma abrangência interessante, e a gente torce pelo melhor. A maior dificuldade, pessoal, que a gente tem para reflorestar as áreas de preservação permanente, na verdade, é a anuência do proprietário. A prefeitura, o poder público, até hoje não tem o direito de chegar, entrar na área do proprietário e reflorestar sem a anuência dele. Então, qualquer programa de reflorestamento que envolva a área de particulares precisa necessariamente da anuência dele, tá? E realmente existe a questão burocrática, que é, como até o Rodrigo disse, para distribuir, né, as demandas, e para não ficar concentrado nos particulares. Realmente não pode ser utilizado o dinheiro público para fazer esses plantios. Então, isso fica engessado, inclusive pelas compensações ambientais. Então, as próprias compensações ambientais, quando eu cheguei, eu fiquei estarrecido de saber a quantidade de compensação que foi compromissado e nunca foi cumprida, né? E um grande problema nisso, na verdade, que nós enfrentamos em tentar resgatar essas recuperações. Então, nós fomos atrás. Vamos saber, então, aonde está cada projeto, aonde é cada coisa. Muitos desses projetos chegaram a ser plantados. Algumas árvores a crescer, depois foram queimados ou suprimidos, ou mesmo alteraram a finalidade da área e depois foi regularizado. Então, isso ocorreu diversas vezes. Eu vou até mostrar um exemplo para vocês. A Escola Leonísia. A Escola Leonísia, na verdade, ela era um pagamento, nos primeiros pagamentos ambientais de um dos primeiros loteamentos que necessitou desse pagamento, que era o que eles chamavam de reserva, né? Lá para trás. E um dia foi transformado em outro objeto a área. A área foi transformada num colégio, né? Então precisou um dia fazer supressão de algumas árvores que já estavam em estágio avançado, e retirou-se essas árvores de lá. Então desapareceu aquele pagamento ambiental, não tendo como trazer ele de volta, projetos que nós já não tínhamos mais acesso aqui na prefeitura e nem no estado, pois eu fui até o estado buscar esses projetos, e nos deparamos com uma situação de esvaziamento no que se tange aos projetos de pagamento ambiental antigo, né? Então, na verdade, a gente foi por inércia tentar descobrir como fazer esses pagamentos. E na época a gente teve uma oportunidade. Essa oportunidade ela era de uma ONG internacional de reflorestadores.
era uma ONG chamada WeForest. Eles participavam de grandes reflorestamentos, no qual precisariam de anuências desses proprietários. Era uma relação direta entre o governo municipal e o terceiro setor, para poder tentar desenvolver uma solução imediata, não apenas para o déficit arbóreo e o déficit de ecossistema que nós temos na cidade, mas também para os pagamentos ambientais. Sendo que esse dinheiro que viria por essa ONG, é dinheiro que essa mesma ONG agariou de outras demandas de compensações ambientais pagas por indústrias e poluidores europeus. Porém, como não tivemos uma participação do governo federal para com os tratados internacionais, principalmente o Tratado de Paris, essa ONG pulou fora. Eles abandonaram o sistema, viram o que estava acontecendo com as ONGs na Amazônia, aproveitou e foi embora também. E nesse momento a gente perdeu aquele projeto que seria praticamente de 1.000 hectares de reflorestamento que provavelmente ocorreria aqui, tá? Isso daí, a gente criou dispositivos de tentar acessar o governo federal, para tentar provocar eles, né, para tentar movimentar alguma coisa, porque a gente tinha algumas anuências, tá? Essas anuências, elas possibilitariam um plantio grande, porém nada foi feito e nada deu certo. Com isso, nós fomos conversar com o secretário estadual de Meio Ambiente na época, e ele me deixou muito esperançoso. Eu sabia que ele era um gigante no assunto, mas não sabia que esse projeto iria ocorrer, e ele me trouxe aí a ideia de que teria um projeto aqui do governo estadual para o subsídio desse tipo de projeto, né? de reflorestamento, de compensação ambiental e tudo mais. O valor seria baseado em convênio, na verdade, no Banco do Desenvolve São Paulo. Então, existem programas que está sendo desenvolvido para poder ter esse projeto de reflorestamento abrangente, né? Um projeto que vai pegar as cidades que precisam, as demandas intrínsecas. E o município de Araçatuba, pessoal, ele tem um diferencial, tá? Ele tem um diferencial muito importante a ser dito aqui, tá? Ele na verdade, apesar de termos aproximadamente hoje parece que é 6,5% de nossa área preservada em recuperação, nós deveríamos ter 20% pela legislação, tá? Mas pela nossa qualidade do ecossistema original, nós deveríamos ter mais. Por que eu falo isso para vocês, pessoal? Araçatuba é situada entre um ecótono florestal e um encontro de 3 ecossistemas diferenciados, tá? Então, Araçatuba está num ponto privilegiado da natureza. Então, apesar de faltar, vamos por aí, praticamente tudo do nosso ecossistema, os pequenos fragmentos que nós temos preservados, nós conseguimos averiguar um ecótono florestal entre floresta estacional, atlântica semidecidual, entre Cerrado Lato Sensu e Cerrado Estrito Sensu. Então, nós estamos falando de mata, cerrado e cerradão, juntos no mesmo local, isso é um ecótono, ou em franco encontro, ou seja, onde tem um limite, como um córrego ou algum outro acidente geográfico, onde um lado está a mata, do outro está o cerradão e numa ponta está o cerrado. Para quem não conhece, pessoal, existe um mapeamento, um levantamento do programa Biota FAPESP de 2008, que pontua essas regiões, tá? São áreas distribuídas na zona rural, basicamente, né? O único fragmento florestal na área urbana que nós temos preservado é o centro, o miolo do zoológico, tá? O miolo de onde fica o bosque, aquela área de mata, é o único fragmento florestal da área urbana. O restante das áreas florestadas da área urbana foi de recuperação ou de própria recondução da natureza, né? Então, a gente tem pouca coisa para mostrar, mas a gente está situado num lugar de extrema importância. Então, nós estamos numa área de sensibilidade ecológica do Estado, nós estamos numa área de ecótono de ecossistemas, então aqui sim possibilita novos programas. E eu estou aqui também, pessoal, para apresentar para vocês os 2 novos programas de interesse ambiental que o governo estadual lançou na sexta-feira. Eu tive a oportunidade de representar a prefeitura, Dilador Borges, neste programa, no Palácio dos Bandeirantes.
E são, na verdade, 3 programas que foram lançados. O primeiro foi um programa de mapeamento das trilhas nos parques estaduais do estado. Isso é muito importante para o reconhecimento da natureza, para a visitação pública, para o deleite da população. Então, nós temos parques incríveis, nós temos uma quantidade de parques no estado de São Paulo incrível. Tá? É claro que a nossa região é o menos favorecido num ecossistema preservado, então é uma das regiões onde mais está esvaziada de parques, mas nós temos alguns também, né? Nós temos aí o Parque da Guapeí, recentemente formado, está sendo criado o do Peixes, e também tem o do Morro do Diabo, né? Que é uma das maiores reservas de mata estacional semidecidual que tem no mundo, é o Parque do Morro do Diabo. Então, nós temos alguns pontos, esses pontos foram mapeados e o governo do estado está disponibilizando isso online e gratuitamente para fácil acesso da população. O segundo programa, pessoal, é o Refloresta São Paulo. É aquele que, na verdade, o governo federal apresentou o Floresta Mais, porém ninguém que eu conheço em todo o estado de São Paulo conseguiu aderir ao programa. Eu acredito que por isso mesmo o governo estadual desenvolveu o seu próprio programa. E aí eu entendi aquilo que o secretário estadual Marcos Penido me contou há 2 anos atrás, dizendo que estava elaborando um programa que sim, e que traria essa oportunidade de aquisição de verbas do Banco do Desenvolve São Paulo para esse tipo de operação. Então, é um programa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, em conjunto com a de Desenvolvimento Regional, que traz essa oportunidade para a nossa região. Aqui no município, com isso, deu um gás na gente para dar continuidade no plano de restauração ecológica da Mata Atlântica e do Cerrado do município. Com isso, a gente consegue mostrar para os governantes estaduais que nós estamos situados neste ponto de interesse e este ponto sensivelmente ecológico. E que apesar de nós não termos a nossa cobertura vegetal, né, ela ser uma das mais prejudicadas do estado, a gente está situado nesse nicho de interesse ecológico e estamos emergencialmente precisando dessa recuperação. E também essa recuperação ela tem que ser focada sim por conta da segurança hídrica e não só por conta disso, por conta do corredor ecológico que nos traz o Ribeirão Baguaçu. O Rodrigo tem razão. A segurança hídrica sendo garantida lá com os próximos reflorestamentos e também nos traz a possibilidade de uma ampliação do grande corredor ecológico que o Ribeirão traz para o nosso estado. Queira ou não, pessoal, o Ribeirão Baguaçu ele nasce em Braúna, né? E ele tem a sua foz aqui em Araçatuba, no Rio Tietê. Então ele é literalmente um corredor que conecta o ecossistema da Alta Paulista, do ecossistema da bacia do Rio Aguapeí, com o ecossistema da bacia do Rio Tietê, com o ecossistema da Noroeste. Então é um corredor ecológico muito importante, muito sensível. Ele vem apresentando respostas cada vez mais interessantes. Os levantamentos que nós viemos fazendo mostram a manifestação da fauna, a manifestação de nativas que não ocorriam antes. Então, a gente está muito animado com esse programa Refloresta Mais. Né? No próprio plano diretor, o atual, foi uma exigência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente estender a área de especial interesse ambiental para toda a bacia do Ribeirão. Isso era uma emergência, precisaria ter e vai ocorrer. Então agora nós sim, o nosso próximo plano diretor vai garantir que toda a bacia acima da captação, principalmente, seja área de especial interesse ambiental. E claro que temos que focar imediatamente esse programa de reflorestamento nas nascentes e entra aquela nossa grande e próxima fase dessa grande luta. Conquistar o interesse e conquistar a anuência dessas áreas. E aí entra a parte positiva do programa. Porque o programa, não só o programa Refloresta Mais, como também o terceiro programa lançado na sexta-feira, que é o programa de pagamento por serviços ambientais, tá? Esse programa, ele é um repasse do INSS, do ICMS estadual para o meio ambiente, tá? Esse repasse, ele é de aproximadamente 2%, dependendo do que nós conseguimos com os projetos, tá? Esses projetos, ele tem desde resíduos, desde
compromissos ambientais cumpridos, compromissos ambientais propostos, tem várias linhas de aquisição deste programa. E um deles que nós já vamos desenvolver junto com o Premac-ATA, né, o Plano de Restauração Ecológica da Mata Atlântica e do Cerrado do município de Araçatuba, sem dúvida vai ser o pagamento de serviços ambientais para aqueles proprietários que mantenham a sua área DAPP florestada. Então, chegou o momento, pessoal, dos programas de incentivo econômico para os proprietários rurais trazerem a anuência, que é aquilo que nós tanto queremos para o reflorestamento das nascentes e para um desenvolvimento da nossa restauração ecológica do município. Então, são 3 oportunidades grandes que o governo do estado trouxe e que 2 delas nós vamos ter um aproveitamento interessante nos próximos anos. Então, com esse incentivo, nós começamos a acelerar aqui a Secretaria Municipal do Meio Ambiente com esses novos programas para podermos seguir com essa próxima fase aí do desenvolvimento ambiental do município. Então, era isso que eu tinha a dizer e trazer para vocês. Fico muito contente de poder participar e trazer essa nova fase que nós vamos começar a ingressar. Eu entendo como uma fase de desengessamento, como uma fase de desburocratização, né? Mas, assim, da burocracia e com muito equilíbrio social, porque o importante disso tudo vai ser essa distribuição, né? Entender que o proprietário precisa receber algo por essa área que vai ser reflorestada, hoje é lei. Então, hoje já temos esse decreto estadual, vamos trabalhar na nossa legislação municipal para ir nessa direção. E, para mim, foi um momento dignada. Para mim, assim, não como secretário, mas como Lucas, engenheiro florestal, que trabalha com um ecossistema, para mim foi um momento diferente no governo estadual. Eu fiquei muito orgulhoso disso. Está de parabéns toda a equipe da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, o secretário estadual Marcos Penido e todos que eu conheço lá. Eu fiquei muito orgulhoso, fiquei muito contente e acredito que hoje nós estamos numa nova fase. Fico à disposição para responder perguntas e para continuar aqui a conversa convosco. Lucas, obrigado. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta a fazer para o Lucas. O Flávio. Pois não, Flávio? O Flávio está... Muito obrigado, Flávio. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Lucas? Lucas, de antemão, quero agradecer a sua participação. Afinal de contas, eu que agradeço a oportunidade. Acredito que todos os conselheiros aqui. E para mim é uma honra poder participar e trazer essa novidade para vocês. E seria um orgulho poder trazer para vocês cada passo que a gente der nessa direção aí. Acho que o Rodrigo quer fazer uma pergunta a você. Não, eu estava chegando em casa aqui, Lucas, mas eu vim escutando, deu para acompanhar bem. Parabéns aí, Lucas, pelos trabalhos, caras, muito bacana mesmo. Vocês estão fazendo uma frente que a nossa cidade carece muito desde quando a gente ocupou essa região, que a gente não tratou tão bem esse meio ambiente, né? Parabéns aí por essas ações. Muito obrigado aí pela força, viu? Lucas, sua presença aqui está garantida. A hora que você quiser, por favor. Flávio, quer fazer uma colocação? Pois não. Ô, Lucas, meu querido, boa tarde. Oi, nós já tivemos cedo numa reunião e agora mais outra. Hoje a gente está se vendo mais vezes, né? Hoje está. Tamo junto aí, Flávio. A gente, na figura de conselheiro, a gente gosta muito de ouvir explanações muito ricas sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista histórico. E o Lucas, o Wallace, ele é um profundo conhecedor aqui dessa região, aqui da história de Araçatuba, né? Eu gosto muito de sentar... Eu gosto de sentar e conversar com o Lucas, Wallace, porque a gente aprende da história, sabe? Você fala de uma rua, de um prédio, de uma região, ele conta assim com detalhes, né? E, Lucas, a gente na figura de conselheiro, eu não sei se também esse é o momento oportuno ou não,
mas eu queria entender, eu também sou novo no Conselho, queria que você me ajudasse. Até o ano passado, mais ou menos, nas reuniões do Conselho, a gente deliberava sobre alguns assuntos técnicos, alguns processos que tramitavam dentro da Prefeitura e estavam na Secretaria, não é? Eu não sei se é falta de entendimento meu, eu não sei se talvez eu não esteja sendo também coerente na minha pergunta, você me corrija, por gentileza. Esses processos não estão vindo para o Conselho ou não está havendo demanda? Eu não entendo muito bem. Se você puder me falar um pouco como que funciona, isso acho que ajudaria até os novos que estão no Conselho também, ô Lucas. Isso aí é o seguinte, o Flávio, a gente tem várias demandas que chegavam para nós aceleradamente. E isso foi começando a reduzir na época da pandemia. A gente percebeu isso aqui também. Poucos projetos foram até submetidos à Secretaria do Meio Ambiente para aprovação. A maior parte deles foram projetos de praxe, que de costume a gente não passa mesmo para o Conselho. Seriam projetos de aprovação de arborização, que passa para a engenheira florestal, ou especificamente sobre algum outro detalhe que precisa passar pela fiscalização ambiental. E assim, de imediato, esses projetos eles vão direto daqui para a origem. Mas você tem razão, foi um movimento esvaziado, principalmente no que se tange aos projetos ambientais e projetos de impacto ambiental. É claro que alguma outra coisa, porventura, irá para aí, tá? Eu até falei com o Wallace sobre isso a semana passada. A gente tem 2 projetos que a gente está com déficit de documentação aguardando para poder submeter ao CONDEMA. Existem processos que a gente pede para ingressar diretamente ao CONDEMA, dependendo do assunto. Alguns, por exemplo, projetos de loteamento que venha em cima de área de especial interesse ambiental, e vai chegar um que eu sei, porque eu faço parte da comissão de aprovação do parceiro também. Esse projeto, ele até na própria certidão, a gente coloca a necessidade de ser submetido à aprovação do CONDEMA antes de vir para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tá? Que é o caso de loteamentos, ou caso de parcelamento de solo, ou mesmo de edificações em áreas de especial interesse ambiental. Todas elas devem, por lei, ser imediatamente destinadas à aprovação do Conselho, para depois passar pelos outros processos aqui pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Porém, Wallace, o Flávio, nesse ano, eu percebi que voltou-se às dinâmicas que ocorriam realmente na época antes da pandemia. Então, você vai observar que voltará esses processos a seguirem aí, conforme a necessidade. E é muito importante nós termos um conselho deliberativo nesse momento, porque para distribuir as informações, para multiplicar a informação e a própria responsabilização, né? Nós todos estamos aqui juntos com responsabilidades ambientais em conjunto, né? Nós estamos dividindo algumas responsabilidades e muitas delas eu não tenho voz. Na verdade, seria primeiro aí o submeter para o colegiado do Conselho antes de vir para cá. Então vai voltar, Flávio. Nós estamos voltando às dinâmicas. Eu percebi um movimento muito maior esse mês e provavelmente o mês que vem também. Eu acredito que pela cobertura vacinal, né, pela situação que nós já estamos aí avançado aí nesse momento tão triste que foi a pandemia. Perfeito. O presidente, tem que convidar o Lucas mais vezes, viu? Para ele vir dar essas aulas maravilhosas para a gente aqui. Eu que agradeço, pessoal. Eu que agradeço. Eu convido, Flávio. Ele faz pouco caso. Eu convido. Ele está sempre convidando a gente. O cachê é alto também, né? Pessoal, eu gostaria que vocês soubessem. Ele me cobra bastante e eu acho isso muito saudável. Quando era o outro presidente também ocorria, o outro também. Esse tipo de relação tem que continuar. Na verdade, eu sou muito, muito orgulhoso de falar que Araçatuba teve o seu primeiro Conselho Municipal de Meio Ambiente em 1981. E isso é muito discrepante, é muito fora da realidade. Então, eu fico muito orgulhoso disso continuar, desse instituto continuar ocorrendo, e ele tem que permanecer, e agora, se possível, ampliar,
com essas novas, com esses novos oportunidades que o governo do estado deu, nós temos novas demandas, né? E possivelmente novos investimentos. Então, com certeza, a possibilidade de ampliar nosso setor aí de meio ambiente, não só para a secretaria, como principalmente para o conselho e para o meio ambiente da nossa região. Rodrigo, desculpa, Lucas, o Rodrigo vai fazer uma pergunta a você, vai conversar, e depois eu vou pedir para vocês que vocês compreendam que nós vamos ter que encerrar devido ao tempo, que tem alguns que já estão querendo participar de outras reuniões de trabalho. Mas antes disso, o Rodrigo vai fazer a colocação. Flávio, muito obrigado por sua participação, viu? Obrigado, Flávio. A gente aí. Rodrigo, fique à vontade. Opa, beleza. Lucas, o Flávio tocou num ponto aí que a gente vem conversando em outras reuniões já também, até por provocação do Wallace, ouvindo bastante as demandas aí dos demais também, sobre os loteamentos e sobre as obras de maior vulto da prefeitura, né, elas passarem pelo CONDEMA. O plano diretor, a legislação federal, etc., fala que loteamento e grandes obras tem que ter o controle social, né? E não é dos últimos presidências do CONDEMA que não passa. Já eu não me lembro quando foi que alguma vez passou, assim, com rotina, loteamento, obras, do CONDEMA, e deve passar, né? E aí, na reunião passada, a gente criou uma câmara técnica para acompanhamento desses processos aí. Isso é importante, Rodrigo. Porque, assim, ó, pela legislação, a gente é obrigado a encaminhar para vocês aqueles empreendimentos em área de especial interesse ambiental. E não são todos. Então, eu entendo que são todos os projetos deveriam. Só que isso precisaria de um dispositivo. Então, se vocês já criaram essa câmara técnica, eu acredito que vocês devem manifestar esse dispositivo para com a prefeitura, vinculado à câmara técnica mesmo. Então, gerar essa demanda e comunicar à prefeitura desse novo dispositivo, porque aí sim não vai ter nem como. Aí o próprio roteiro vai ser passar pela câmara técnica do Conselho Municipal e continuar. Você entendeu, Rodrigo? E aí fica perfeito. Aí eu acho que fica mais que a gente consegue distribuir mais essa informação, né? Legal. Eu sei porque eu me deparei, Rodrigo, quando eu fui nomeado nomeado pelo grupo que faz a aprovação de loteamentos, né? Eu estranhei muita coisa mesmo que chegava e eles não tinham uma observação ambiental daquilo, né? Eu até fiz questão de eu fazer parte da época porque eu senti isso. Eu sabia que antes tinham nomeados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente lá e depois não teve mais. Então eu falei, opa, tá passando umas coisas aí que tá dando problema, e começou a dar problema. Então a gente tinha que ir para cima, às vezes o próprio Ministério Público chegava, a gente tinha que ir lá intervir. Então foi uma coisa que eu mesmo senti dificuldade e enfiei minha cara na comissão de loteamento justamente por conta disso. Então eu acredito que isso vai ser muito positivo, porque mesmo quando eu sair, essa rotina vai ter o olhar dos conselheiros, dos próximos conselheiros também, e vira uma inércia. Então eu fico feliz, aí no que eu puder ajudar nesse dispositivo, eu estou à disposição, vou lutar para que isso aconteça lá dentro e vamos para cima, Rodrigo. Joia. Abusando um pouquinho do tempo, Wallace, aproveitar. O Lucas, o Fábio, ele apresentou para a gente, né, você acompanhou. E aí, realmente, o material que chegou para a gente analisar, o PDF, lá diz que a prefeitura que vai financiar boa parte desses reflorestamentos, cara, e eu fiquei muito preocupado com isso. Razão. Eu não quis interferir, mas você tinha razão, tá? Na verdade, o que ele não conseguiu discernir a parte pública ali no meio da apresentação. Apesar de ser uma ideia excelente, né? E ele conseguir as anuências, que é o que todos nós precisamos, né? E ele conseguiu isso antes do incentivo, mas também a nascente e determinados trechos do Córrego do Espanhol está situado em área pública. Então, dentro dos projetos, no que se tange ao investimento público, em absoluto poderia ser em área privada, porque nós somos impedidos pela lei, né? Então, você tem razão. O que traria de investimento público em reflorestamento ali naquele projeto dele seria na parte a montante, próximo à nascente, que é de área pública, hoje é de domínio público. Então são áreas verdes que você chega lá, está dominada às vezes por um leucenal, às vezes nem por isso, né?
Então, são áreas específicas que já estão inseridas na área urbana. Essas áreas, sim, seriam investimento público. E claro que seria... Tá, ok. São projetos em cima da área pública mesmo. Você tem razão, não podemos, infelizmente, utilizar dinheiro público em nenhuma área particular, mesmo que for para recuperar nascente. Não é à toa que... Eu achava que poderia ter o chamamento público, assim, público, com transparência, sim. né? Aí sim. Mas aí teria que ter um incentivo, Rodrigo. Porque a gente não tem dotação para esse tipo de restauração. Custa quase 40 mil um hectare de árvore, de floresta plantada depois de 2 anos, né? Então, a gente precisava agariar um valor. Hoje que eu digo hoje, depois de quinta-feiras, eu tenho essa oportunidade de falar isso para você. Agora, provavelmente, a gente vai seguir nessa direção, tá? Quando conseguir a verba ou um projeto dela, com certeza tem que ser um chamamento público, local, né, normal, como deveria ser desde o começo, e trazer isso aí para a sociedade regional, né? Trazer essa oportunidade para a sociedade regional. Esse chamamento público aí, ele existe, né? Foi você que criou, inclusive ele passou pelo Condem apresentação Aconteceu, mas a gente imaginava que ia ter um outro incentivo, que era aquele do governo federal. Mas nunca veio. Eles nunca abriram as nossas portas, a gente foi lá, noticiamos, o pessoal que tinha abertura lá dentro levou o papel em mãos. Foi uma luta, né, Rodrigo? Então, aí depois, inclusive, a gente foi para o governo do estado para manifestar nossa frustração, dentre outras coisas, na demanda, né? E ele me veio com essa notícia 1 ano e meio, 2 anos atrás. Não, Lucas, fica tranquilo que até o final da nossa administração nós vamos trazer esse programa para vocês. Eu, na época, sinceramente, Rodrigo, não acreditei. Mas hoje eu percebi que, cara, o cara concluiu mesmo. E agora vamos ver, nós vamos apresentar os projetos e vamos ver se a gente consegue caminhar aí, viu? Pessoal, desculpe interromper vocês. Olha, só tem fera. Vocês aí são, para mim, pessoas exemplares, servem de modelo, porque eu, particularmente, nesse ramo, eu conheço muito pouco. E vocês me dão bons exemplos aí, Lucas, Rodrigo, Flávio, Fábio, e sem citar mais nomes aí, para não querer deixar ninguém para trás. Parabéns, foi enriquecedor hoje esse diálogo com vocês. Peço desculpa pelo tempo, porque a gente tem que estabelecer um meio, começo e fim. E eu queria deixar aqui, caso vocês aceitem, uma reunião presencial, que a gente pudesse fazer com todos os cuidados. Pode ter certeza que isso a gente vai fazer, tomar todas as devidas providências, lá na Associação dos Engenheiros. Fica aqui meu convite, querendo que a nossa próxima reunião seja lá. Gostaria que nesse bate-papo do WhatsApp vocês se pronunciassem. Não precisam falar agora, mas seria mais enriquecedor ainda. Gostaria que pudesse vocês participar disso. Mas se também decidir que fique assim, dessa forma, eu irei cumprir o que vocês decidirem. Mas pensem aí e vão se pronunciando, porque eu vou tomar todos os cuidados para que essa reunião seja totalmente, com todas as precauções. Muito obrigado a todos e gostei demais. Foi a melhor reunião que já teve aqui. Peço desculpa por mim, porque até agora a nossa contribuição tem sido muito pouca, devido até a gente não ser presencial. Mas eu quero não sou dessa linha, mas quero contribuir de uma forma, vamos dizer assim, prática com vocês, no que for possível. Vocês, alguém quer falar? Fica aí os comentários finais e eu agradeço a vocês. Eu só quero agradecer aí a presença do Lucas e dos demais colegas, desejando a todos uma boa tarde, meus amigos. Tchau. Boa tarde, pessoal. Tchau. Fernanda, tchau, obrigado. Valeu, Wallace. Valeu, Lucas. Valeu, Flávio. Fernanda, Cláudio. Valeu, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Valeu, um abraço, gente. Tchau, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Obrigado pela sua participação. Flávio, obrigado também, viu? Opa! Estamos aí. Fernanda, você vai ser a titular de tudo, filho. Sem mais, encerramos a reunião. Vou só interromper a gravação aqui. Beijo, Fernanda. Tchau, querida.